E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula nós vamos começar o estudo da termodinâmica, que é a transformação da energia térmica em energia mecânica. Vamos começar com a primeira parte, de trabalho e calor. Então vamos começar com o conceito de sistema. Então o que vem a ser um sistema na física? Então olha aí, em física, um sistema consiste na referência geométrica, que pode ser um corpo ou um conjunto de corpos, com características próprias, que vai ser objeto de estudo. Então, um sistema separa-se da sua vizinhança pela fronteira. Um sistema, juntamente com a sua vizinhança, constitui um universo. Então, quando a gente vai estudar alguma coisa dentro da física, a gente diz que aí nós temos um sistema, que pode ser, como está dizendo aí, um corpo ou vários corpos. Então, esses corpos, ou esse único corpo, formam um sistema. Esse sistema é separado da vizinhança através da fronteira. Então, esse sistema está protegido pela fronteira. E um sistema mais sua fronteira constitui todo o universo. Agora, na física e nas ciências naturais, a gente chama de sistema isolado como aquele que não troca matéria e nem energia com o meio externo. Ele é delimitado por uma fronteira completamente restritiva à troca de matéria, à variação de volume e à transferência de calor. Então, quando você vê que um sistema é isolado, ele não troca matéria com a sua vizinhança, não tem variação de volume e nem transfere calor. Então, o termo sistema ele é utilizado para especificar justamente um corpo ou um conjunto de corpos que a gente escolhe para estudar e analisar. Então, quando a gente escolhe um sistema, a gente fixa nele o nosso olhar, a gente vai elaborar hipóteses, a gente vai realizar observações, experimentos e cálculos. Vamos analisar com base em conceitos, teorias e leis pré-estabelecidos, e assim a gente vai conseguir reafirmá-los ou refutá-los, bem como desenvolver novas teorias ou até mesmo novas leis. Beleza? Então vamos relembrar um pouquinho de gás ideal, que a gente não viu na física, mas que vocês viram lá em química. Então, o gás ideal e as variáveis de estado e suas transformações. Então, lembrando lá da química, quem são as variáveis de estado de um gás ideal? Quem são elas? A pressão, o volume e a temperatura. Lembrando aí que a temperatura é sempre medida na escala Kelvin. Por isso que lá no ano passado eu falei com vocês, olha, as grandezas fundamentais do SI, temperatura, unidade de medida é o Kelvin e não o grau Celsius, certo? Então agora a gente sempre vai trabalhar com a temperatura em Kelvin. E nós temos aí a lei geral dos gases, que vocês também viram lá na química. Qual que é? A pressão no estado inicial 1 vezes o volume no estado inicial 1 dividido pela temperatura no estado inicial 1 é igual à pressão final no estado 2 vezes o volume no estado final 2 dividido pela temperatura no estado final 2. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, todo gás que obedece a essa lei é chamado de gás ideal. Agora nós vamos ver aí algumas transformações particulares. Quais são elas? A primeira delas é a transformação isotérmica. Então, se a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, se a gente pegar a lei geral dos gases, P1V1 sobre T é igual a P2V2 também sobre T, já que a temperatura não varia. Se a gente cortar o T, o que a gente tem? P1V1 é igual a P2V2. Isso daí é uma transformação isotérmica, com a temperatura constante. A outra que nós temos é a transformação isobárica. Então, na transformação isobárica, a pressão é constante. Então, se a pressão é constante, a pressão inicial é igual à pressão final, P1 igual a P2. Novamente, substituindo na lei geral dos gases, a gente corta o P dos dois lados da igualdade, a gente fica com V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, transformação isobárica, pressão constante. Por último, nós temos a transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica, no qual o volume permanece constante. Então, se o volume permanece constante, volume inicial 1 é igual ao volume final 2. Então, a gente vai ter que P1 V sobre T1 é igual a P2 V sobre T2. Corta o volume dos dois lados da igualdade. O que nós temos? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isso tem a transformação isovolumétrica ou isocórica. Certo? Então, relembrando aí, vamos recapitular. Transformação isobárica, pressão constante. Transformação isotérmica, temperatura constante. E transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume é constante. Agora nós vamos aprender uma outra transformação,
que é a transformação adiabática. Então, quem vem a ser a transformação adiabática? Então, olha aí. Nas transformações adiabáticas, não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Dessa forma, toda a energia recebida ou cedida pelo sistema ocorre por meio de trabalho. Então, como o sistema não recebe nem cede calor, então o que vai acontecer? Ele vai receber energia não como em forma de calor, ele vai receber energia em forma de trabalho, né? Então ele vai receber energia mecânica e vai converter essa energia mecânica em energia térmica, ou o contrário, converter energia térmica em energia mecânica, porque ele não recebe calor do sistema, o sistema não recebe calor do meio externo, nem o meio externo recebe calor do sistema. Então toda energia recebida ou cedida ocorre por meio de trabalho. Então, o que a gente tem aí? ΔQ igual a zero. A quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio é zero, certo? E agora a gente vai estudar aí o experimento de Joule, a experiência que Joule fez para comprovar que calor é uma forma de energia, né, e como que a gente consegue medir a quantidade de calor. Então, esse carinha aí da foto é o James Prescott Joule, né, que foi um físico inglês que nasceu lá em 1818 e que ao longo de sua vida realizou vários experimentos, alguns deles com o objetivo de demonstrar que a energia mecânica aplicada a um sistema se transforma em energia térmica de igual valor, aumentando assim a temperatura de um sistema, sem que haja troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Então a gente vai ver agora nessa animação, que embora esteja em inglês, aí eu coloquei legendas aí em português, como que foi feito o experimento aí de Joule. Como que ele conseguiu transformar a caloria em Joule, né? Qual que é a relação que existe entre a caloria e o Joule. Então, assista aí o videozinho aí. Joule's experiment for determining the mechanical equivalent of heat. Displayed here is the experimental setup used by Joule to determine the value of J. Consisted of a cylindrical calorimeter made of copper. The calorimeter was covered with a watertight lid. By rotating the handle, the masses were raised through a height h. Again, by rotating the handle in the reverse direction, the weights were allowed to fall down through the same height h. The falling weights rotated the spindle and thereby churned the water contained in the calorimeter. As a result, mechanical work was converted into heat, and the temperature of the water increased. The process was repeated. He noted the rise in temperature in each case. Então, através desse experimento, ele conseguiu comprovar que o calor também é uma forma de energia e conseguiu calcular o equivalente mecânico da caloria. Lembra que no início a gente começou a trabalhar com caloria, né? A quantidade de calor era medida em caloria. Só que a gente viu, né, eu já tinha falado antes, que o calor é uma forma de energia. E como a gente sabe, energia é medida em Joule. Então, esse experimento aí do Joule serviu para mostrar que o calor é uma forma de energia e pode ser transformada em energia mecânica. Então foi isso que esse experimento fez. Então através aí desse experimento, o Joule chegou à conclusão de que uma caloria equivale a 4,186 joules, né? Ou seja, uma caloria 4,18 joules, que a gente vai usar aí mais para frente aí, quando a gente for estudar o trabalho termodinâmico. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, né? Compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!